O que eu quero fazer hoje com vocês é comentar, na verdade não apenas comentar, mas refletir a partir de um artigo da Folha de São Paulo de hoje, escrito pela Úrsula Passos, e a manchete é: saiba o que os grandes filósofos estão dizendo sobre o coronavírus. E ela menciona aqui alguns debates que estão se dando nesse momento aqui entre pensadores. Não são apenas filósofos, não. Tem outros pensadores aqui que não são da filosofia, mas tem havido muita reflexão sobre esse momento, sobre essa pandemia e como isso está impactando a nossa vida hoje, né, nesse exato momento, quem está em quarentena ou quem não está, e também sobre os rumos possíveis a partir disso. Para onde nós vamos? O que essa pandemia vai mudar no mundo? Como isso vai impactar nas nossas relações sociais, políticas, econômicas ou individuais também, né? A nossa compreensão sobre nós mesmos. Ela começa mencionando um debate que houve entre o Giorgio Agamben e depois a resposta dada pelo Jean-Luc Nancy e o Roberto Esposito, que vai se intromete no debate com uma resposta final do Agamben. Mas além desses, ela menciona outros pensadores que estão publicando artigos ou participando de conferências virtuais, nesse caso, né? Ou debates como o Alain Badiou, a Judith Butler, filósofa americana, o Fyodor Dalrymple, o Han Byung-Chul, que eu mencionei aqui o artigo dele, que é um artigo muito interessante, publicado recentemente, falando sobre isso, né? Sobre a diferença cultural e como isso pode ter impactado na reação da Ásia e da Europa. O David Harvey, um autor marxista, entre outros autores aqui, o Zizek, o Chomsky, a Naomi Klein, bem, há vários autores mencionados aqui, então tem havido um rico debate sobre esse assunto, e eu senti falta nesse artigo aqui, já que ela não mencionou apenas filósofos, eu senti falta de ela mencionar o artigo que foi para o The Financial Times, se não me engano, do Harari, do Yuval Harari, historiador, no qual ele aborda também questões sobre controle, sobre liberdades individuais e sobre monitoramento governamental. E hoje saiu um artigo bem interessante no El País, que é uma tradução, na verdade, de um texto do John Gray, que é um filósofo político britânico, no qual ele fala que a manchete é: adeus globalização, começa um mundo novo. O porquê essa crise é um ponto de inflexão na história. Então, como eu disse, tem muita gente pensando esse momento e tentando compreender as coisas, né? E o mais interessante no artigo escrito pela Úrsula é que você vê como cada autor acaba puxando a sardinha para o seu horizonte de interpretação, né? Porque assim, o que acontece? Um filósofo, ele vai lá, elabora uma visão do mundo, uma perspectiva de compreensão da realidade, um ponto de partida dele, muitas vezes, e sua obra futura acaba sendo para esmiuçar a ideia original dele. Então, por exemplo, você tem um pensador que fale sobre o controle estatal sobre as nossas vidas. E daí, posteriormente, o autor vai se aprofundar em alguns tópicos que o inquietam. Então esse debate que se deu aqui, por exemplo, entre o Agamben e outros pensadores, mostra como essa perspectiva acaba sendo também por si própria uma prisão e que nos impede de fugir dela muitas vezes. Mas isso aqui foi um devaneio para começar. E por outro lado, o que você percebe é que existem as mais inúmeras posições para entender esse momento. Tem gente que acha que vai mudar completamente tudo, que o mundo depois da pandemia será diferente em muitos sentidos, e outros que acham que isso vai fortalecer o capitalismo, vai fortalecer certas estruturas que já estavam em operação antes e que não há muito o que se fazer. Como eu disse no vídeo de ontem, na verdade isso aqui é uma continuação de ontem, praticamente, como eu disse no vídeo de ontem, nenhum de nós aqui sabe o que vai acontecer, pode prever os desdobramentos disso. Nenhum de nós, a gente não tem os mecanismos para isso, não tem como projetar as coisas. A gente pode elaborar hipóteses aqui, a gente pode elaborar projeções, a gente pode elaborar uma visão para o futuro, mas de fato o que vai acontecer ninguém sabe. E aqui você entra mais uma vez na divisão entre uma filosofia interpretativa da realidade, de compreensão da realidade, e uma filosofia normativa, daquilo que deve ser, né? Daquilo que a gente quer que seja, daquilo que a gente espera ou a gente vai atuar para que se torne isso. Um ponto que eu devo mencionar aqui, que tem a ver agora com essas reflexões filosóficas contemporâneas, né? Pensadores pensando o mundo hoje, e é uma crítica ao modelo universitário, de certo modo, pelo menos de acordo com a minha formação. Quando eu estudei filosofia, o trabalho principal que se fazia na universidade era comentar outros pensadores. Então, por exemplo, você tinha um texto lá do Platão, ou do Aristóteles, ou do Descartes, ou do Kant, e você, aluno de filosofia, pesquisador de filosofia, professor de filosofia, o seu trabalho era comentar o texto do filósofo. Então, toda a formação praticamente foi lendo textos do passado e analisando textos do passado. Não havia o menor estímulo, não havia o menor
objetivo de você, aluno de filosofia, estudante de filosofia, analisar o presente, analisar o momento, analisar os temas atuais. Então a impressão que a gente tinha na época, pelo menos era a minha impressão, eu posso dizer isso, era que a filosofia havia morrido, acabou a filosofia, o nosso trabalho como profissionais de filosofia era uma arqueologia do pensamento. Era sempre olhar para o passado e desencavar artefatos filosóficos, olhar para os grandes autores do passado. Em toda a minha formação, por exemplo, só para você ter uma ideia, apenas em 2 disciplinas nós estudamos autores vivos, que foi em filosofia da linguagem e na filosofia da ciência. De resto, em todas as outras matérias, em todos os outros cursos que nós fizemos lá, eram sempre autores do passado, geralmente mortos. Então não havia o menor esforço de compreender o presente. E foi nesse vácuo, foi nessa lacuna, nesse espaço, nessa brecha que se abre, que alguém como Olavo de Carvalho, por exemplo, consegue florescer no Brasil. Porque você tem pensadores de filosofia, né, filósofos, falando do passado, falando de autores do século XVII, século XVIII, século XIX, ou começo do século XX, mas ninguém, ou bem poucos, estavam fazendo esforço de compreender o presente, de abrir perspectivas, interpretações para que nós aqui, todos nós, compreendêssemos de maneira um pouco mais lúcida e um pouco mais reflexiva esse momento nosso. Então, quando vem alguém como Olavo de Carvalho e preenche essa lacuna, alguém que reflete sobre o presente, que fala sobre o PT, que fala sobre governos atuais, que fala sobre Venezuela, Foro de São Paulo, quando vem alguém do presente fazer isso, ele acaba conquistando corações porque poucos faziam isso. Então, esse tipo de debate, como mostrado pela Úrsula aqui, de filósofos pensando o mundo hoje, isso é muito importante para mostrar que a filosofia não está morta, a filosofia está viva. Tem gente pensando sim o momento, tem gente sim tentando compreender as coisas, tem gente sim expressando angústias, insatisfações, modelos para o futuro. O trabalho de leitura do passado, o trabalho de leitura dos textos filosóficos de outros autores, de comentários dos autores, é fundamental na formação, porque assim você conhece a tradição e a progressão do pensamento até hoje, mas não pode parar nisso. É importante que filósofos, alunos de filosofia, professores de filosofia também se debrucem sobre o presente. Comecem também a pensar, a usar esse arcabouço intelectual, a usar essa técnica, essa ferramenta de interpretação do passado para o presente também. Porque assim a gente vai abrir horizontes de conhecimento, de compreensão. E ao meu ver, lendo esse debate, que eu não li todos os artigos mencionados por ela aqui, eu li alguns artigos aqui e li esse de hoje do John Gray. E ao meu ver, alguns temas se tornam emergenciais agora. Alguns temas se tornam cruciais para a nossa época. Então, o primeiro deles, a meu ver, tem a ver com a oposição entre liberdade, autonomia e controle. Bem, falar em liberdade para mim é muito antiquado, na verdade, né? Quando alguém fala de liberdade, eu sou livre, isso me remete lá aos autores liberais do século XVIII. Então, eu acho muito antiquado falar de liberdade, porque acho que a grande constatação que a gente teve ao longo do século XX é basicamente que a gente não é livre. Não somos livres. A psicologia nos mostra como a gente é movido por uma série de impulsos psicológicos que a gente desconhece, uma série de vieses que nos levam ao erro. A gente não é livre na sociedade também. Se você acha que você é livre, vai lá roubar um banco e depois vai descobrir se você é livre ou não. Nós somos constrangidos por uma série de limitações. Limitações biológicas nossas. Você não pode simplesmente decidir que vai sair voando. Não pode. Você tem limitações biológicas suas. Nós, seres humanos, não voamos. Nós temos limitações cognitivas, de compreensão do mundo, de como nosso cérebro entende o mundo. Temos limitações emocionais, temos limitações psicológicas, temos limitações sociais também, políticas. Então esse papo de liberdade para mim sim é muito antiquado, mas de fato a questão da autonomia, se nós decidimos por nós próprios, né, se nossas escolhas são escolhas individuais ou não, isso também está caindo, eu acho. Uma boa parte de trabalhos atuais sobre psicologia ou sobre informática nos mostra que as redes sociais, por exemplo, os algoritmos do YouTube, da Netflix, da Amazon, do Google, nos conhecem muito mais do que nós mesmos, às vezes. Podem nos indicar aquilo que a gente vai gostar. Então essa questão de autonomia, ela vai se tornando importante, porque mostra também que é um conceito que pode se tornar obsoleto em breve, que nós não teremos escolhas. Eu mencionei ontem na live com os galãs feios a série Westworld, que é uma série sobre robótica, sobre informática, e na terceira temporada agora, o tema que está perpassando os episódios tem a ver com algoritmos, como os algoritmos vão determinar nossa vida e os rumos que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode fazer na vida. E nesse momento da pandemia, o que você tem
é justamente esse contraste entre controle e autonomia, porque você tem governos agora ditando para você aquilo que você pode fazer. Eu mencionei no vídeo recente aqui sobre a Espanha, né, sobre como aqui na Espanha, agora, nessa última semana passada, eu tive que ir ao banco, a polícia me parou na rua aqui, perguntou onde eu estava indo, queria ver comunicações entre eu e o gerente do banco, queria ver meu endereço, essas coisas, e tendo em vista a pandemia, o risco que ela representa, me pareceu legítimo que eles perguntassem isso. Porque a gente está agora no estado de emergência, a gente está no estado agora quando certas liberdades individuais acabam sendo restringidas. Mas quem ouviu falando aquilo ali achou que fosse um exagero do governo aqui. Será que eles podem fazer isso? Será que eles têm esse direito? Então entra em conflito agora. Esse direito de privacidade, esse direito de ir e vir, e o direito do Estado agora de restringir essa liberdade nossa para prevenir o pior. E nem sempre tivemos esse direito de ir e vir. Quando eu fui pesquisar, por exemplo, para o meu livro, o primeiro livro que eu escrevi, o livro começa na Espanha, é um personagem espanhol, e o que eu descobri foi que no século XIX, para você viajar de uma cidade para outra aqui na Espanha, você precisava de uma autorização prévia. Você não podia simplesmente pegar seu cavalinho e ir para outra cidade. Você precisava de uma autorização do governo. Em muitos regimes há essa restrição de deslocamento, e numa circunstância como essa, que totalmente particular, essas barreiras se levantam. Outro debate que está agora bastante atual é entre nacionalismo e internacionalismo. Também por causa da pandemia, o que você tem visto agora são as fronteiras fechadas, e não apenas fronteiras nacionais, mas também divisas de cidade, né? Você não poder se deslocar para outra cidade, e esforços nacionais de controle disso. Muitos pensadores têm analisado esse momento, e um consenso agora quase que eu percebo é a ineficácia da União Europeia para lidar com a pandemia. Como a União Europeia, a burocracia da União Europeia não tem se posto à altura do desafio. Então os países estão cada vez mais frustrados com a ineficácia do bloco europeu. E isso pode favorecer, sim, o nacionalismo, isso pode favorecer também partidos extremistas de direita, governantes extremistas, que vão agora partir para essa retórica isolacionista, nacionalista, o que pode ser um grande risco, porque a gente já sabe o que aconteceu no passado. O nazismo e o fascismo foram, em essência, movimentos nacionalistas. Outro debate muito acalorado agora é de modelos econômicos também, né? O que virá depois? A crise, a recessão, a depressão econômica possivelmente, e como esses países vão lidar com essa questão. Se vão atuar como um Estado forte, grande, que pode estimular a economia, é uma socialização de certos serviços ou certas indústrias, ou se isso vai fortalecer ainda mais o capitalismo e aumentar o abismo que há entre pobres e ricos. E as respostas são as mais variadas possíveis. Tem pensadores que acham que pode sim levar a uma revolução socialista, talvez, a um modelo socialista futuro, e alguns acham que não. Alguns acham que isso aqui vai ser a consolidação definitiva do capitalismo. E um outro tema muito importante nesse momento é de bioética, é de relação entre médico e paciente, relação entre sistema de saúde e sociedade. Quais são os nossos direitos como pacientes, a questão de escolhas entre quem vai viver e quem vai morrer nessa pandemia. Médicos tendo que fazer uma triagem ali, tendo que escolher esse aqui a gente vai tratar e esse aqui a gente vai deixar ali no cantinho para morrer. Então é uma questão importantíssima também. São questões muito instigantes, na verdade, e que põem em xeque, põem em dúvida o valor da vida. Porque quando você escolhe quem merece viver ou não, você está, de certo modo, dando um valor, ranqueando a vida da pessoa para dizer que aquela ali tem mais direito de estar nesse mundo e outra não. E por fim, na verdade, acho que a grande questão de todas é relacionada ao poder, né? Ao poder. Como governos, como governantes, como figuras em cargos de confiança estão lidando com esse momento e estão atuando para ajudar a população ou para piorar a população. Certamente no Brasil, muita gente vai ter que refletir sobre como o Bolsonaro está na contramão do mundo inteiro, mesmo de quem ele admira como Trump, na contramão e levando o brasileiro à morte. O que passa na cabeça dessa figura para fazer isso? Só para encerrar esse vídeo aqui, quero fazer um último comentário, que tempos atrás um seguidor do canal me perguntou se estar fora do Brasil ajudava ou dificultava entender o Brasil, entender o que se passa na política brasileira. E eu disse que eram os dois, na verdade, que por um lado dificultava porque eu não tenho visão do dia a dia, aí não tem uma visão de detalhes da vida dos brasileiros hoje, mas por outro lado ajudava porque dava um distanciamento e me dava um horror do que se passa também, né? Da retórica bolsonarista, dos atos do Bolsonaro, coisas que são inaceitáveis. Mas por outro lado, um outro aspecto que vale mencionar é que estar longe do Brasil agora me dá uma visão global também. Eu não consigo pensar só no Brasil. Para mim, assim, tudo está vinculado, tudo está relacionado. O que acontece no Brasil está vinculado ao que acontece na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no mundo inteiro nesse momento.
Então, para mim é impossível desvincular o Brasil do resto do mundo. Então, quando eu vou ler, quando eu vou pesquisar, eu acabo lendo referências do mundo inteiro, lendo jornais de vários países diferentes. Então, nesse sentido, isso me ajuda a ter uma visão holística da situação. Pensar que o Bolsonaro não é uma aberração, embora seja, na verdade, mas não é apenas uma aberração. Isso faz parte de um projeto, de uma retórica, de um discurso, e que só ele agora está praticando. Essa retórica estava presente em vários partidos, vários países do mundo, e eles tiveram que reverter um pouco nesse momento para tentar segurar as pontas. E o Bolsonaro continua numa retórica ideológica altamente destrutiva e que vai levar o país para o buraco. Mas, nesse momento, é uma anomalia. Pessoas vão ter que se dedicar a entender essa anomalia, por que ele faz isso. Bem, foram muitos pontos abordados aqui, muitos pontos para reflexão aqui. Eu vou recomendar que vocês leiam esse artigo da Úrsula, porque é bem interessante você ver o tipo de debate que está acontecendo agora sobre esses assuntos, sobre a pandemia, as consequências disso. E para vocês entenderem também que a filosofia está viva. Ela não morreu, não, ela está viva. Tem gente pensando o mundo hoje, tem filósofos que estão refletindo sobre o mundo, apresentando respostas, tentando buscar soluções. Então é importante a gente pensar que é um campo ainda bastante vivo, bastante dinâmico e que tem muita coisa a nos ensinar ainda. Então, quero saber o que vocês pensam sobre isso, deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!